é uma aula cujo título é Adam Smith, o grande pensador liberal, referência para pensar o capitalismo e tudo mais. E, no entanto, não é uma aula sobre capitalismo. É uma aula muito mais, eu entendo, sobre educação. Tanto que eu coloquei na ementa da aula, que é a educação para a vida. Eu queria rememorar uma coisa que eu comentei no final da última aula só, que é o seguinte: eu observei que poucos dentre os filósofos são aqueles cuja obra chama ser cotejada com a vida deles. Poucos. Na maior parte dos filósofos, você pode e deve ler a obra sem praticamente conhecer nada da vida deles. A vida de Kant, por exemplo, é absolutamente sem interesse. Locke também. A maior parte dos filósofos tem uma vida muito pouco interessante. Kant é mais comentado até pelo lado quase que cômico, mas cômico sem ser vontade dele, né? O fato de que ele tinha uma pontualidade tão grande que os vizinhos acertariam o relógio pela hora que ele saía para passear depois do almoço. E que ele só teria perdido a hora quando chegou a notícia da vitória dos franceses, da Revolução Francesa, na Batalha de Valmy, sobre a própria Prússia, de onde era cidadão, de onde era súdito, o próprio Kant. Então nós temos uma vida sem maior interesse. No caso da vida pessoal, comentei a dois autores, dois filósofos, cuja vida pessoal é muito importante na obra deles. Um é Sócrates, outro é Sartre, ou se quiserem, ou par Sartre e Simone de Beauvoir. No caso deles, no caso de Sócrates, porque ele estava sempre andando pela cidade, cotejando, convivendo, falando com as pessoas, a amizade dele com Alcibíades, o casamento dele com Xantipa, a atuação dele inclusive na política, mas muito mais a vida pessoal, são pontos importantes no Sócrates. Se a gente for pensar em termos políticos, Maquiavel e Thomas More são dois grandes exemplos. Maquiavel, que a gente verá mais tarde, tem uma grande obra, a obra mais conhecida dele, que é O Príncipe, embora tenha outras obras importantes, os discursos, a Mandrágora, a Arte da Guerra, mas no Príncipe, aparentemente, ele está defendendo a monarquia. E na sua vida pública, Maquiavel foi sempre um republicano. Vejam, aí eu estou colocando a vida pública, a vida política dele. Não estou entrando na vida pessoal, mas cria um problema grande saber como conciliamos essa vida pública de Maquiavel com a grande obra dele, que é uma obra aparentemente, pelo menos, monárquica, monarquista. E a gente poderia dizer algo equivalente ao seu quase contemporâneo Tomás Moros. Tomás Moros tem uma grande obra, no caso dele é uma única, embora estupenda, que é a Utopia, que defende, entre outras coisas, a tolerância religiosa e o fim da propriedade privada. Mas como político, Moros nada fez contra a propriedade privada, nada fez contra a expulsão dos camponeses das terras deles pelos grandes fazendeiros, e ele próprio torturou, parece que pessoalmente, hereges protestantes e levou vários deles à fogueira. Então nós temos um contraste grande entre a vida de Moros e a obra, que coloca um problema sério. Vejam, não é todo filósofo que coloca esse problema. Para o Kant é absolutamente desinteressante isso. Hegel terá um pouquinho de importância a relação dele com a Revolução Francesa, mas a maior parte dos filósofos a gente não tem a biografia como uma referência importante. Aí nós temos. O curioso é que o nosso filósofo em pauta, o Merli, vamos dizer, chamando o Merli de filósofo, o Merli é alguém cuja vida pessoal está constantemente sendo posta em cena. Quer dizer, o que ele é? Ele é democrata, é autoritário, ele é velho, é jovem, é inovador, não é? E nesse episódio nós temos um confronto entre ele e a nova professora, Silvana, professora por quem ele se encanta, com quem tem uma relação sexual já no primeiro episódio, antes, portanto, do que nós vamos trabalhar hoje, e que depois ela não quer mais. Foi simplesmente uma coisa... Ela o trata mais ou menos como ele tratou a Laia, de inglês no começo. Quer dizer, você é um objeto sexual para mim. E como ele viu na moça, no começo da série. E aqui, então, nós temos essa professora que entra, que é uma pessoa muito vivaz, muito animada, que fica amiga dos alunos, e surge de imediato a questão se ele está com ciúmes dela, se ele está com inveja dela,
se ele, enfim, como ele se sente. Quer dizer, ele se sente mal porque é rejeitado sexualmente por ela, ele se sente mal porque os alunos a consideram popular. Como vai ser isso? Como vai ser essa questão? Como vai ser trabalhado? Isso vai ser importante ao longo dessa temporada. Bom frisar também, eu estou supondo que vocês tenham visto os capítulos intermediários, são muitos, né? Mas vamos comentar também o fato de que no final da segunda temporada nós tivemos um episódio triste, que é o episódio talvez mais chocante da série toda, tirando o do final mesmo da série, que foi a morte da diretora. De uma morte meio ridícula, porque caiu a tampa do vaso, a tampa do... não sei como chama aquela parte lá do... O vaso caiu na cabeça dela, morreu no banheiro. Então, e é o único caso em toda a história, toda a série, em que um conflito não é resolvido por uma conciliação, por um acordo, por um diálogo. Porque estava havendo um conflito entre essa professora e outros. Um conflito difícil de você determinar o que era. Ela a Coralina é, antes de mais nada, autoritária. É um personagem autoritário. Sim, mas ao mesmo tempo ela é contra o Franco. Ela várias vezes se manifestou contra a ditadura franquista. Então o autoritarismo dela não é uma coisa, vamos dizer, simples, simplista. É uma coisa mais complexa. Por que então ela morre? Eu não sei, não tenho uma explicação. Talvez eles não tenham conseguido desenvolver o personagem direito. Em séries isso acontece. Em novelas, mais ainda. Uma novela que tem 150 capítulos, por exemplo, tem uma forte chance de um personagem não dar certo. Durante muito tempo, nas novelas, as mulheres lésbicas morriam de acidente. Durante muito tempo isso acontecia. Era um risco de vida muito grande ser lésbica em novela, porque não durava. O argumento básico é que a sociedade tolerava o homossexualismo masculino, mas não o feminino. Eu já ouvi um argumento diferente de um crítico de TV que disse não, é que na primeira novela em que teve esse papel importante, uma novela dos anos 90, os personagens estavam tão mal construídos que causaram repulsa pela má construção dos personagens e não pelo lesbianismo dos mesmos. Mas vocês veem, você pode ter uma falha numa novela. Normalmente, em novelas, vocês têm personagens que ficam subutilizados, mesmo em séries. Comentei com vocês, em Homeland, você tem vários, que eu acho uma série muito boa, tem vários personagens que aparecem, pensa que vai continuar, depois desaparece. Ou The Good Wife também. Good Wife é cheio de personagens que fazem um hello, goodbye, aparecem, dominam um capítulo, depois nunca mais, ou eventualmente 2 anos depois. Saber. Aqui, praticamente todos os personagens têm o seu momento de destaque. O roteiro é muito bem feito. Contudo, a Coralina foge um pouco disso. Só estou comentando. Quer dizer, seria interessante a gente talvez entender por que ela sai. Pode desde haver a questão de contrato, de ter outro compromisso, mas poderia ter terminado a história da Coralina melhor. Eu acho que eles não conseguiram uma saída boa para o personagem. Bom, antes de mais nada, nós temos 2 filósofos tutelares. Hoje eu não vou resumir, não vou acompanhar parte por parte, vou procurar mais pegar os pontos relevantes nessa aula. Você tem 2 filósofos tutelares. Um é Sócrates, outro Nietzsche. Nietzsche ele coloca na sua sala uma foto de Nietzsche. Então é claro que a referência principal do Merli é o Nietzsche. Contudo, o besouro. O besouro é uma questão complicada. O que esse besouro está fazendo no começo? Uma das interpretações que vi que me pareceu adequada era uma aproximação com Sócrates. O besouro importuna. O besouro está importunando as pessoas, incomoda. Esse barulhinho dele é um tanto irritante. E não seria um pouco o que fazia Sócrates, importunando as pessoas nas suas verdades aceitas, nas suas convicções, para que elas com isso pensassem melhor, pensassem sozinhas, vissem que estavam talvez erradas, vissem que tinham que mudar de ideia. É uma hipótese, mas é interessante nós notarmos, são 2 personagens, inclusive, dependendo do ponto de vista, opostos ou não. Eu posso dizer que Sócrates e Nietzsche são opostos. Nietzsche via Sócrates como seu oposto. Assim como Nietzsche não gostava do platonismo, ele não gostava de Sócrates. Por quê? Porque
Porque Sócrates é o pensador racional. Sócrates e Platão são os pensadores de uma certa estrutura mais conforme, e o Nietzsche é mais contestador, talvez. Da mesma forma que Nietzsche não gostava de Rousseau. Rousseau, para ele, era muito cristão, muito sentimental, etc. Nietzsche é mais duro, é mais contundente. Outro ponto de vista é aproximar Nietzsche e Sócrates e dizer, nos dois casos há um interesse em questionar a filosofia, as verdades aceitas. No caso de Sócrates, é o próprio caminho dele, é o que leva à condenação à morte. O único filósofo condenado à morte na história. Então, e executado. O que acontece com Sócrates? Ele estaria corrompendo os jovens de Atenas. Estaria ensinando os jovens de Atenas a não crer ou não temer os deuses da cidade. Ou seja, na medida em que ele coloca tudo em questão, ele estaria talvez colocando em questão também a religião. É difícil argumentar nessa direção. É um argumento fraco, esse dos que condenaram Sócrates. Mas basta olhar o que está sucedendo na nossa roda hoje em dia, para vocês verem que argumentos muito fracos podem pegar. Então, na medida em que Sócrates estava fazendo isso, ele não estava tão longe do que o Nietzsche chama de filosofar com um martelo. Está no título de um livro dele. Ou seja, como você quebra as certezas, como você contesta as verdades, como que você abre a própria possibilidade da inexistência de Deus. O grande Deus Pan morreu, diz Nietzsche num dos seus livros. Ele se refere a um episódio do fim da Antiguidade, talvez ano 300 depois de Cristo, em que alguém num porto do Mediterrâneo as pessoas num porto do Mediterrâneo ouvem uma voz que parece vir das profundezas da água e que grita: o grande Deus Pan morreu. Então, a morte de um Deus, deuses são mortais nessa visão, a ideia então de que Deus pode morrer. E se Deus morre, o que acontece? Pergunta Nietzsche. Os referenciais vão-se embora. A maior parte dos referenciais nossos estão ligados a uma crença em Deus. Quando mais não seja por causa do medo da punição, do medo do castigo, ou então simplesmente porque Deus é quem enuncia o que é certo e errado. Então, se formos por esse lado, nós podemos aproximar Nietzsche e Sócrates e dizer, existe um parentesco entre os dois, um parentesco filosófico, e nos dois casos a gente está tendo um trabalho filosófico, a gente está fazendo o filosofar, não é tanto a filosofia. Não é a filosofia como algo pronto, não é estudar a história da filosofia, é filosofemos juntos. Não é à toa que o primeiro capítulo trata de quem? Os peripatéticos, que filosofam andando, e em que ele abre a possibilidade de todos vocês sejam filósofos. Que é a pergunta que lhe é colocada: todas as pessoas podem filosofar? E é uma pergunta interessante, porque ela tira a filosofia do seu ranço técnico e pega a filosofia como uma pergunta pelo sentido. É muito difícil a gente definir filosofia. A definição ao pé da letra é etimológica. Filosofia, ser amigo do saber, ter amizade pelo saber. O que isso quer dizer? Para os primeiros filósofos, quer dizer, não somos sofoi, não somos sábios, não somos donos do conhecimento, nós somos amigos do conhecimento. Modestamente nos colocamos perante a sabedoria e o saber, querendo aprender com ele, mas não somos nós os tutores do conhecimento. Então toda ideia do velho sábio, da pessoa sábia, etc., está fora da filosofia. A filosofia não está lidando com uma sabedoria pronta de uma vez por todas. Ela está lidando com essa tentativa de você chegar à sabedoria, ao saber. Fazendo uma distinção rápida. Saber é conhecimento. Sabedoria é prática. Sabedoria diz respeito à ação. Então, uma pessoa pode ter saber e não ter sabedoria, e vice-versa. Por exemplo, espera-se que um professor tarimbado ele tenha saber. Espera-se que todos os professores da Unifesp tenham saber nas suas respectivas áreas. Agora, podem não ter sabedoria. Você pode ter muitas pessoas de grande saber e de escassa sabedoria, que se atrapalham com as coisas. Você pode também ter pessoas que têm sabedoria e não têm nenhum saber. Pessoas de idade, pessoas simples, pessoas que não tiveram uma instrução formal, elas podem não ter saber e, no entanto, ter uma experiência de vida, um conhecimento forte. Um sinônimo possível de sabedoria é prudência.
Prudência é uma palavra boa, mas é bom entender exatamente o que quer dizer prudência. Nós estamos acostumados a pensar que prudência é cautela, que prudência é tomar cuidado, é pense 10 vezes antes de agir, é você não se precipitar, não fazer bobagem, etc. Maquiavel define muito bem prudência de um outro jeito, no Príncipe. Diz que a prudência é você saber adequar suas ações ao momento oportuno. Então há momentos em que a gente deve ser cauteloso e há momentos em que a gente deve ser impetuoso. E a prudência pode estar nesses últimos momentos justamente no ímpeto. Por quê? Porque no caso do ímpeto, eu percebo que nesse momento, se eu atacar, seja na guerra, seja no amor, seja nos negócios, nesse momento, se eu atacar, ganho. Se eu percebo, por exemplo, que o ministro Paulo Guedes está fazendo um depoimento na Comissão de Constituição e Justiça, que ele está sendo muito visado, que ele está perdendo a paciência, a bolsa cai. Então, o prudente é você, assim que o Paulo Guedes começa a exposição, você vender ações. E possivelmente na hora que ele termina a exposição, ou na hora que vão começar as pessoas do lado dele, em que ele vai talvez conseguir falar melhor, aí você compra as ações. A prudência tem muito a ver com o momento azado, o momento adequado. Então, como eu consigo perceber esse momento adequado, que pode passar? Eu lembro, no governo Fernando Henrique, houve uma pessoa que foi convidada para ser ministro, que não era do grupo PSDB, e essa pessoa comentou com um amigo dela, petista, uma pessoa originária do PT, comentou: o convite para ser ministro não passa 2 vezes na sua porta. Eu tenho a chance agora, não terei outra chance, vou aceitar. Isso é você pegar o momento e falar: bom, eu quero esse momento. Às vezes você perde o momento e nunca mais vai ter. No meu caso, eu dei sorte. Eu fui convidado a ser ministro da Cultura, não quis, e depois fui convidado a ser ministro da Educação. Passou 2 vezes na minha porta, mas eu não aconselho vocês a confiarem muito nisso. No que quer que seja no amor, seja na política, seja na especulação na Bolsa de Valores. Vocês procurem ser prudentes, isso é pegar o momento adequado da coisa. Então, nós temos aí uma questão toda que tem a ver com sabedoria, com prudência, que são do domínio propriamente prático, a ação prática, e saber que seria o conhecimento. O filósofo ele não pretende ser dono nem da experiência prática, nem do conhecimento teórico ou científico. Ele é alguém que está frequentando, que está se aproximando disso. Daí, aliás, não sei se vocês leram o livro Sapiens. Alguém conhece esse livro? Alguém leu? Só a Jéssica ou alguém mais leu aqui na sala? Eu recomendo. O Sapiens é um belo livro do Yuval Harari, e num certo momento esse autor diz, pensando as mudanças que o mundo está conhecendo, que são notáveis, num certo momento o Harari fala: nós nunca tivemos tanto conhecimento quanto no tempo atual. Não houve nenhuma sociedade no passado que conhecesse tanto quanto no tempo atual. E sabem por quê? Porque nunca houve uma sociedade tão consciente de ser ignorante quanto a atual. Nós conhecemos muito porque nós sabemos que desconhecemos muito. O que nos leva a conhecer é saber da nossa ignorância. E é muito interessante porque ele não cita, mas isso é Sócrates puro. Quando Sócrates diz, só sei que nada sei, ele está falando isso. Então, ele está colocando tudo em xeque, tudo em questão. Só sei que nada sei. Então, talvez o que com 2000 e tantos anos de demora, no século XX, 2400 anos depois de Sócrates, a gente tenha chegado realmente ao momento socrático do conhecimento. E esse momento socrático é expresso sobretudo por isso. Finalmente, Sócrates não escreveu nada. Tanto que a velha brincadeira, que obra você leu de Sócrates? Li as obras completas. Não dá para você ler nenhuma obra de Sócrates. É impossível. O que você tem são os diálogos de Platão e tem referências. Agora me foge o nome do autor, é bem conhecido, não sei se é Xenofonte, mas por isso eu não vou dizer, mas me foge o nome do autor, que também o cita, mas com menos brilho do que Platão. O Sócrates que brilha, o Sócrates platônico. Então, o que nós temos? Nós temos um professor de perfil baixo, um professor que não está ensinando, um professor que está perguntando. Como que é o modelo socrático? O que é a coragem? Que alguém responde uma coisa.
Fala, que bela definição, parabéns, você é realmente uma pessoa brilhante. É incrível, isso explica muito bem tais e tais coisas, etc. E depois de inflar o ego do seu interlocutor, ele fala, mas essa definição não cobre certos casos assim, assim, assado. Você acha que nesse caso não se trata de coragem? Ou a gente tem que mudar essa definição? E é esse o roteiro padrão do diálogo socrático, do diálogo de Sócrates. É um roteiro em que a ignorância de Sócrates, que é fingida talvez, está tendo um papel importante. Como estamos falando de um professor, Merli, é bom pensar num professor, Sócrates. Finalmente, a hipótese de que a ignorância de Sócrates seja fingida. Há dois interlocutores de Sócrates que, em diferentes momentos, dizem como és autoritário ou como manipulas o discurso. Eles dizem, a ideia deles é o quê? Que Sócrates está fingindo a sua ignorância, está colocando as perguntas, mas Sócrates tem tudo já muito bem bolado, a sequência que a coisa vai tomar. Ele já sabe qual a sequência, então ele está fazendo um teatro. Não esqueçam da palavra teatro, que ela é importante o tempo todo no Merli, inclusive quase no final do episódio de hoje. Então, há essa hipótese. É a crítica que Nietzsche faz. Sócrates não está pondo as coisas em xeque para valer. Ele está fazendo um teatrinho no qual as pessoas chegam ao ponto que ele queria. Então, isso posto, nós temos os dois referenciais principais, do Merli, o Sócrates e o Nietzsche. E vamos, então, ver agora os métodos pedagógicos que são expressos pela Silvana e pelo Merli. Então, a Silvana chega toda cheia de brilho, garra, juventude, e aí, logo de cara, numa das cenas que a gente vê, ela faz um teste com os alunos. Ela projeta slides e fala, fulano, quem foi? Se não me engano, um presidente da República Espanhola. E aí fazem uma festa, etc., fazem tudo como se fosse uma gincana ou algum tipo de jogo desse tipo. Se você olhar bem, o valor disso para o conhecimento é nulo. É o conhecimento que, sendo ela uma professora de história, é o conhecimento que o historiador menos valoriza. O conhecimento dos fatos. Ela não está falando do processo que levou à República, nem do processo que levou à derrubada da República pelo general Franco. Ela está falando quem foi o presidente da República. Que interesse isso tem? Vejam, houve uma época em que o que se estudava em história era isso. Era a lista de presidentes da República, de monarcas. Os historiadores hoje têm uma certa versão à história dos faraós. Então nós vamos estudar Ramsés II, Akhenaton, etc. Eles querem estudar outras coisas. A sociedade egípcia. Então fazer história hoje, muitas vezes, é fazer sociologia ou antropologia, só que do passado. Ou seja, você está pegando uma ciência humana, uma ciência social, e você está vendo no passado como as coisas transcorriam, como essas coisas todas funcionavam. Isso é algo que aparece cada vez mais hoje em dia, e por isso a narrativa dos personagens importa pouco. Capitais. Quando eu estudei geografia, o grande tema eram os capitais. Capitais dos estados, capitais dos países, havia menos países do que hoje. Hoje é mais difícil, mas independente disso, hoje esses conhecimentos a gente supõe que as pessoas possam encontrar no celular, qualquer coisa assim. Quer dizer, espera-se que todo mundo saiba que Paris é a capital da França. Espera-se que todos saibam que Nova York é uma cidade importante, mas não capital dos Estados Unidos. Mas ninguém espera que você saiba a capital do Togo. Ou mesmo as capitais dos estados brasileiros não têm essa importância toda. Os rios da margem direita e da margem esquerda, os afluentes do Amazonas, eles têm interesse se você for estudar a bacia amazônica. Aí é muito interessante. Você saber, por exemplo, que o Rio Negro, quando ele cruza com Solimões para formar o Amazonas, que nesse momento a cor negra de um e a cor marrom de outro passam quilômetros e quilômetros até se misturarem. Ou que quando chega o Tapajós, a cor do Tapajós é azul. Isso, além de tentador, de fascinante, permite aprender muita coisa de geologia, do tipo de terra que tem lá, etc. Mas aí também, assim como a história hoje se socorre da antropologia e da ciência e da sociologia, eu diria, a geografia também acode
vai ver um pouco de geologia, vai ver um pouco de economia, de outras matérias. Não são saberes, entre aspas, fechados sobre si. Então, com esse conhecimento que se adquire dessa maneira, o trabalho da Silvana fica um trabalho pobre. O trabalho é tentador, é fascinante, os alunos ficam fascinados, mas isso traz até um pouco a questão anterior, a questão da aparência. Silvana não será mais aparência do que essência? Quer dizer, Silvana não será mais alguém que consegue fazer um show assim, muito bem dado, muito bem feito, etc., mas que tem pouco conteúdo nisso tudo. Tanto que, no correr da história, vocês vão ver que ela é muito convencional. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ter um momento em que ela, diante da rebeldia de um menino de 12 anos, se masturba na sala de aula, o irmão do Mark, o Paul, seria Paulo, talvez em português, diante da masturbação do Paul em sala de aula, ela o diagnostica como tendo déficit de atenção. E diz, não sei se ela fala o nome do remédio, Ritalina, mas ela já quer mandá-lo para o médico, e a mãe do menino está disposta a mandá-lo para o médico, quando Merli pede que ela veja, se não me engano, a coluna dele, está doendo, alguma coisa assim. Merli faz essa zombaria. Vocês vejam também essa atitude da zombaria. O Merli é pela ironia, pelo humor, às vezes cáustico, que ele desconstrói os lugares prontos. Então hoje há um consenso não é um consenso total, mas há uma convicção forte de que uma série de atitudes são síndromes, ou são problemas mentais, ou são problemas de saúde mental que você vai tratar. Um desses casos é exatamente esse, o caso da pessoa que está prestando pouca atenção. E o que ele fala? Até acho curioso que eu acho que ele trocou um pouco as bolas. Um adulto aguenta ficar 6 horas parado? Como que uma criança vai aguentar? Eu acho que um adulto aguenta melhor que uma criança. Acho bem mais difícil para uma criança você fazer 6 horas parado. Ele tem 12 anos. Agora, a gente bota as crianças com 7 anos no fundamental, 6, 7 anos no fundamental, e espera que elas fiquem caladas. Que elas fiquem acompanhando. Quem aguenta? Nós mesmos temos dificuldade de aguentar. Ficar 6 horas na frente de um computador, 8 horas num dia na frente de um computador, ou num guichê atendendo uma pessoa. Então, alguma coisa está muito errada aí. Então, a denúncia que o Merli faz é a seguinte: não é o indivíduo que está errado, é o sistema que está errado. E isso é muito importante, porque a tendência da nossa sociedade é salvar o sistema e pegar e atribuir a culpa, o erro ao indivíduo. Isso acontece em tudo. Por exemplo, vamos pegar uma universidade. Esta aqui pode ser. Há um problema sério nas universidades que é chamado evasão. O aluno que entra num curso e não termina esse curso. Ou porque muda de curso ou simplesmente larga. E as universidades se preocupam com isso. As privadas porque perdem dinheiro. As públicas porque ficam com vagas ociosas. Você monta uma classe, você faz um vestibular para 80 alunos. Você prevê professores em função disto. E aí a classe cai para 40, para 30. O que você faz? Por que tantas vagas ociosas? Por que estamos perdendo, no caso, dinheiro público? E o que isso, por exemplo, o curso de filosofia, que eu dei aula a vida toda no curso de filosofia da USP. Nós tínhamos, no primeiro ano, eu acho que 100, 120 vagas de ingresso, que é um número muito grande para um curso não tão demandado, de modo que não entrar em filosofia era difícil, era mais fácil entrar do que não entrar, a não ser que você realmente se esforçasse um tanto para ser muito ruim, para errar bastante, etc. Vocês devem saber também, isso não é nenhum segredo. Aliás, talvez vocês não saibam por questão da idade de vocês, mas até mais ou menos 1970, a entrada na universidade se fazia por exames de habilitação, não de seleção. Exame de habilitação quer dizer, todo mundo que tem nota tanto está habilitado a entrar. Nota 5, geralmente era o padrão. Então, tem nota 5, você entra. Só que havia um problema. Você tinha 30 vagas de medicina e 35 alunos tiveram nota superior a 5. Então, 5 são excedentes. Não tem vagas, era o fenômeno dos excedentes. E todo ano havia protestos, manifestações de excedentes, querendo entrar. E
problemas. Às vezes, no caso de medicina, precisa de equipamento, não é tão simples. No curso de filosofia, quando eu entrei, houve 2, 3 excedentes, o departamento admitiu, nem discutiu. Quando divulgou a lista, já divulgou dizendo que aceitava os excedentes. Mas filosofia não colocava um problema grande de equipamentos ou coisa assim. A medicina pode colocar, as áreas de saúde podem colocar. Ora, num certo momento houve uma mudança do exame de habilitação, você está habilitado com nota 5, para o exame de seleção, também chamado concurso, em que você só admite as vagas que existem. Então, se você tem 30 vagas, entram 30, nem 29, nem 28, nem 32. Então, entram 30. E isso terminou na prática com o fenômeno dos excedentes. Mas o que pouca gente... Parece um truque, né? Mas o que pouca gente percebe é que se nós adotássemos o critério de habilitação, talvez não preenchêssemos muitas vagas. Se eu pegasse o Enem, calculasse, o Enem a nota máxima é 1000, e dissesse com menos de 500, que seria nota 5, né? Ninguém entra, vocês iriam deixar um monte de vagas ociosas. Muitas. Porque, por exemplo, há muitas pessoas que entram, dependendo do curso, com 400, com 300, seria nota 4, nota 3, seria uma nota de reprovação num curso. Bom, por que essa volta toda que eu dei nessa questão? Porque quando você tem um curso de filosofia, o número de alunos que ingressava era grande, já no primeiro ano reduzia bastante, e quando eu ia dar aula no segundo, terceiro, quarto anos, que ali era sem ordem específica, era muito comum eu começar a classe com 30 alunos na primeira aula, eu ter 60 inscritos, irem 30, 40, e daí em diante estabilizar em 20. Então, quer dizer, um terço. Então, você tem essa redução, às vezes grande, dependendo do curso que você faz, dependendo da situação que existe. E isso é um problema para uma universidade, porque um pró-reitor, o que eles querem? Querem que todo mundo esteja aproveitando. Então, você tem alunos que não assistem ao curso, o que isso traz? Que problema isso acarreta? Você está desperdiçando recurso público? Talvez esteja. Você está dando um curso que não interessa? Talvez esteja. Qual é o problema aí? Então, só colocando isso um pouco entre parênteses. Mas é o tipo de problema que você pode encarar de várias maneiras. Aqui, provavelmente, a Silvana encararia do ponto de vista como vamos solucionar esse problema. Como nós vamos encaixar essas pessoas. Numa aula futura, ela vai falar das opções que os alunos têm de faculdade. E ela vai dizer, os cursos são tais, tais e tais, vocês podem fazer esses, tais cursos são pagos. Vai falar várias coisas assim, e o Merli, de novo, vai brincar e vai falar, eu gostaria de um ovo cozido. Sim, porque você está expondo um menu, você está expondo um cardápio, você está oferecendo comida, você não está dizendo para esses jovens, por exemplo, que eles não vão ter emprego. A maior parte vai estar desempregada. Então, eles vão se endividar, os pais deles vão se endividar com esses cursos e eles não vão ter emprego. Você está dando uma informação errada. Vejam, esse é um ponto interessante. A Silvana, ela segue inteiramente os padrões convencionais de uma forma não convencional. A forma não é convencional. O Merli está contestando o padrão, ele próprio. Ele está questionando a própria base na qual os outros se sustentam. Quer dizer, para que nós vamos fazer todo mundo cursar faculdade, cursar tais e quais cursos que vão ser inúteis para eles? Dando um exemplo. O Brasil tem 8 milhões de estudantes universitários hoje. Tinha 3 milhões quando o Lula assumiu, hoje tem 8 milhões. Subiu muito. Agora, desses 8 milhões, 2 milhões estão em 3 cursos problemáticos. Direito, administração e pedagogia. Esses cursos têm um nível de desemprego gigantesco depois da formatura. O número de pessoas que fez direito e nunca vai advogar, começo de conversa porque não passa no exame da OAB, de pessoas que fez administração jamais vai trabalhar como administrador, e o equivalente ocorrendo com a pedagogia é muito grande. Então, isso quer dizer que 1/4 dos nossos alunos universitários estão fazendo cursos que vão servir para muito poucos deles. Não temos dados exatos, mas suspeita-se que 80% dos formados nesses 3 cursos não vão trabalhar nesses 3 cursos, o que é um grande problema.
Se vocês somarem a isso o fato de que o Brasil tem 60% das faculdades de direito existentes no mundo, e não estou exagerando, quer dizer, o resto do mundo tem menos faculdades de direito, todos os outros países do mundo somados têm menos faculdades de direito que o Brasil tem umas 1.500 e os outros têm 1.100, então nós temos um problema gigantesco, porque estamos multiplicando o número de formados em direito, a maior parte dos quais nunca vai ser advogado, porque advogado é quem passa no exame do OAB, não é quem tem o diploma depois de 5 anos de curso. E essas pessoas, então, na maior parte, gastaram dinheiro e tempo também, mais ou menos à toa. As pesquisas indicam que você fazer 5 anos de direito, ser aprovado na OAB, mesmo assim você melhora a sua média salarial. Mas você podia melhorar a média salarial de uma forma mais divertida. Por exemplo, o bacharelado interdisciplinar que existe na Universidade Federal do ABC, que tem 3 anos. É um bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia. Então, é um bacharelado mais específico, mas em 3 anos você adquire conhecimento mais focado do que você passar 5 anos lendo códigos penal, civil, processual, que você nunca vai usar na sua vida posterior. Não é o problema de você lê-los, é você nunca usá-los depois. Sem contar a dificuldade, assim como na engenharia você tem uma evasão grande de alunos porque eles não tiveram matemática boa no ensino médio e não aguentam o tranco do curso, em direito você tem uma evasão grande de gente que não domina a língua portuguesa. Tem pessoas, alguns até se formam, mas como pode ser uma pessoa que vai fazer um curso de direito e fala conge em vez de cônjuge? Isso é inimaginável, né? Ou, por exemplo, que fala sobre pressão em vez de sob pressão. Sorte que não existe isso, mas se existisse. Alguém que em vez do verbo vir fala vim. Eu vim para vir ver isso. Quer dizer, são coisas que, evidentemente, colocam muito problema para os alunos de direito que eventualmente não dominem a norma culta e que não vão saber, talvez, entender um texto. A Tabata Amaral disse recentemente que temos 70... Sorte que tudo isso são hipóteses. A Tabata Amaral disse recentemente que 70% dos adultos brasileiros são analfabetos funcionais. Isso quer dizer, são pessoas que não são capazes de pegar um texto e entendê-lo direito. Uma bula de remédio, um manual de instrução de um equipamento, um documento legal que ela tem que assinar, ou mesmo um texto literário que ela vai compreender. Então nós temos um número muito grande de pessoas que não dão conta disso. Algumas delas entram na universidade e não vão conseguir segurar o tranco. Podem até terminar o curso, mas dificilmente hão de segurar o tranco na instituição universitária. Então tudo isso traz uma série de problemas que são importantes, e é esse tipo de problema que o Merli está colocando. Não é o problema apenas de qual curso vocês vão fazer. Para a Silvana, é mais ou menos um caminho óbvio. Vocês fizeram o ensino fundamental, que na Espanha é obrigatório, estão agora no ensino médio, que lá tem 2 anos, e é facultativo, e depois farão o ensino superior, que também não é obrigatório, claro, e o Brasil tem mais anos de obrigatoriedade do que a Espanha, porque para nós até o fim do ensino médio é obrigatório, que não quer dizer que o nosso ensino seja melhor que o da Espanha, apenas uma observação legal. Agora, vocês vão fazer tudo isso só por ir fazendo, sem perguntar nunca o sentido. E eu volto um pouco ao significado da filosofia. Eu falei filosofia, amizade pelo saber. Nós podemos acrescentar, é pergunta pelo sentido. A filosofia, em grande parte, está perguntando o sentido das coisas. Por exemplo, eu trabalho com filosofia política. Volta e meia me chamam de cientista político porque não existe no Código do Imposto de Renda filósofo político, ou algo do gênero, então você não sabe ser localizado aí. Então, mas o cientista político é um cientista. Ele está lidando com dados empíricos, realidades empíricas, está especulando sobre coisas prováveis de acontecer. Por exemplo, um cientista político pode discutir, e cabe a ele fazer isso, pesquisas de opinião pública que indicam quem possivelmente ganhará as eleições. Na filosofia política não é bem assim. Nós não lidamos tanto com pesquisa empírica, embora seja uma área um tanto indefinida. Não existe uma definição muito clara do que é filosofia política. É indefinida.
mas nós vamos lidar mais com o sentido. Isso nos dá, ao mesmo tempo, uma liberdade grande, porque nas ciências, humanas ou não humanas, ciência política ou física, conta muito, tem muita importância o último resultado online, por assim dizer. Quais são as descobertas mais recentes da ciência, que mais ou menos repelem o que foi dito no passado ou substituem o que foi dito no passado. Já na filosofia, o passado continua vivo. Nós podemos discutir política e citar Aristóteles, Sócrates, Platão, autores da antiguidade, e para nós eles podem fazer sentido, até porque houve democracia em Atenas. Quer dizer, eu às vezes penso no seguinte exercício. Atenas era 1/1000 da população mundial, provavelmente na época em que houve Atenas. Vamos imaginar que, em vez da civilização ocidental ter se desenvolvido a partir de Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, vamos imaginar que tivesse o impacto sido dos orientais. Muito simples. Vamos imaginar que em 1421, quando um almirante chinês chegou até o Atlântico com uma esquadra enorme, ele tivesse prosseguido, tivesse descoberto a América, tivesse chegado até a Europa, ocupado a Europa. Vamos supor que os chineses que inventaram a pólvora no começo da era cristã tivessem utilizado a pólvora como arma de fogo, em vez de usar para fins como fogos de artifício. Vamos supor isso. É uma suposição audaz, mas não é uma coisa absurda. Hoje, estaríamos estudando democracia? Muito provavelmente não. Estaríamos provavelmente discutindo as virtudes do equilíbrio, do caminho do meio, estaríamos discutindo o tal. Estaríamos discutindo uma coisa totalmente diferente do que discutimos hoje. Então, há uma fragilidade histórica gigantesca que é essa. O Ocidente ganhou a parada. E dentro do Ocidente, ganhou a parada sob uma forma de monarquias que estavam se tornando absolutistas, abriu espaço para a democracia, que é ressuscitando uma forma que parecia perdida no passado. Montesquieu, por exemplo, em 1750, diz a democracia é um regime do passado. Eu estou estudando democracia, Atenas, etc., mas não tem a menor chance disso voltar. Mal sabe ele que poucas décadas depois ia voltar. Mas, quer dizer, na filosofia, esse tipo de questão, a questão se tiver sido diferente, é uma questão muito importante, porque ela te abre a imaginação, ela te coloca outras possibilidades. E se tivesse diferente, e se vier a ser diferente? Então, por isso, que o Merli, quando diz esses alunos seus não vão ter emprego, eles vão fazer esse curso, vão se endividar, etc. e tal, mas não vão ter emprego, você está criando um problema e não está questionando isso. Esse questionamento é a coisa típica da filosofia. É esse o papel que tem que fazer. Você tem que fazer a pessoa pensar, e se as coisas fossem diferentes? Outras áreas podem fazer isso. Na história, existe uma vertente do chamado what if. What, né, o que em inglês, if, se. E se. É a pergunta. E se tivesse acontecido tal coisa diferente? Às vezes uma batalha. Se o outro tivesse vencido. Se Napoleão tivesse vencido a Batalha de Waterloo, em 1815. Batalhas, às vezes, nas batalhas, às vezes a vitória se dá por um triz. Há um acontecimento pequeno que leva à vitória. Você olha retrospectivamente, você diz, não tinha chance do Sul vencer o Norte na Guerra Civil Americana. Porque o Sul era atrasado, o Sul era rural, o Norte era industrializado, tudo. Só que os oficiais do Exército eram todos do Sul. Os melhores militares eram sulistas. O Sul esteve por um triz de ganhar a guerra. A Guerra de Secessão é uma guerra interessante, que ela dura 4 anos e só fica claro que o Sul vai perder quando faltam 1 ou 2 meses para terminar a guerra. Todo o período anterior, mesmo no final de 1864, você não tem certeza. Na Segunda Guerra Mundial, em 1942, já dá para antever que o nazismo vai perder. Já dá. Vai demorar ainda 3 anos, mas você consegue antever. Agora, essa pergunta, e se tivesse sido diferente? Na história também é boa. Embora na história você tenha uma questão complicada, que é a pergunta e se, ela vale muito mais para a questão dos fatos e não para os processos. Então, quando nós temos
um processo. Industrialização, por exemplo. Isso é um processo de longo prazo. O Sul dificilmente ficaria vitorioso por muito tempo. Se o Sul ganhasse a Guerra de Secessão, em algum momento a industrialização iria ocorrer. Mas iria ocorrer no Norte, iria ocorrer no Sul, iriam ser dois países separados, tudo isso poderia ter acontecido. Família real, a família real portuguesa, se ela não tivesse vindo para o Brasil, o que seríamos nós? Praticamente certo que nós seríamos vários países separados. Poderíamos ter, talvez, um Sudeste unido, mas o Brasil seriam vários países. Quantos? 20? 4? 3? Muito difícil de dizer. Vocês veem o que virou a América Espanhola. Se o príncipe espanhol tivesse vindo, que ele planejou vir, teria mantido unido? Também não sabemos, não está garantido. Como ele era um louco varrido, um déspota, Fernando VII, é possível que se rebelassem contra ele e rachassem. Mas no caso do Brasil, eu acho praticamente impossível a gente pensar que o Brasil se mantivesse unido sem a família real. Então, esses assuntos nos quais a gente entra um pouco na história, mas eles têm uma perspectiva filosófica muito interessante, que é a gente perguntar as possibilidades que poderiam ter ocorrido e não ocorreram. Como teria sido isso? O que seria? E se for de maneira diferente? E se em vez da Silvana dar uma lista de cursos, ou como diz ele, o prato executivo do dia, dizer hoje no nosso menu tem tais e tais coisas, olha o quadro negro lá que está escrito, em vez disso, questionassem outras coisas. Questionassem o capitalismo, por exemplo. Ou questionassem o consumismo. Por exemplo, aqui nós temos falta de dinheiro nessa universidade em todo o sistema de ensino. Agora, vocês vão ao shopping Iguatemi, para pegar um shopping particularmente luxuoso, vocês veem que quase todo ano tem uma ala que é demolida e refeita. Uma ala que está ótima, maravilhosa, demolem e refazem. Aí você entra na loja Hermenegildo Zenha. É uma loja que você vai vender roupas lá, por quê? 10, 15, 20 mil reais. Eu nunca entendi. Nunca entendi porque se você for para a Europa, você comprará essas mesmas roupas e terá o dinheiro da passagem. Sobrará o dinheiro da passagem. Não entendo exatamente qual o negócio lá. Mas vocês veem que existe, então, uma escolha, não digo feita pela sociedade como um todo, mas uma escolha feita que não é óbvia. E a pergunta que pode ser retornada a Silvana: o que você está fazendo aí, na medida em que você faz essa coisa toda de uma propaganda desse tipo? E aí, nós temos, então, a transparência aparente e a transparência verdadeira. Por exemplo, a Silvana deixa as portas da sala abertas, diz que ela quer transparência, trocar ideias com outros professores, mas ela trata mal a Mireia. Diz para a professora Mireia que ela é velha, e o Meli fecha as portas e janelas. E diz, olha, o ensino é competitivo, desde o fundamental, essa é a realidade. Mas ele não está querendo que os alunos dele sejam competitivos. Não está querendo. Está querendo mostrar uma realidade para eles. E diz, a escola não se interessa pelo que os alunos querem. Então, aí, disso eu passo para a questão de conflitos. Há vários conflitos, eu comentei com vocês na última aula, todo episódio do Merli tem conflitos. Mas os conflitos são solucionáveis. Vamos pegar uma lista desse episódio e de alguns outros. A Tânia quer conquistar Paul, o Paul desdenha a Tânia, diz que não quer ficar com ela, mas depois fica com ciúmes quando ela finge que está de bem com o Mark. O Ivan gosta de uma moça que não gosta dele. Os pais do João, do menino rico, acham ruim a relação dele com a Oksana, a moça que tem já um filhinho. A Oksana perde o filho no parque, porque está mexendo no celular, e é criticada, isso é em outro episódio, mas é criticada por isso. O João está em crise e a ex-namorada rica dele, a Mônica, fala: eu gostava tanto de você quando você era tímido, você era sensível, hoje parece que você ficou blasé. Você ficou blasé por quê? Eu gosto ainda de você, como amigo, ela diz. Mas por quê? Quer dizer, são situações de conflito. O aluno homossexual Oliver, o magrão lá, que chega e que é quem, mais ou menos, quem ajuda, quem convence o Bruno a se assumir. O Bruno a sair do armário, por assim dizer. Ou a Gina, que nós nem vimos, nós saltamos muitos episódios, mas que, enfim, namorou o Merli, e numa altura ela não quer mais ver o Merli, separa dele e se demite da Associação de Pais e Mestres.
e o professor novo de espanhol, que não gosta fala em espanhol e não gosta da bandeira catalã. Não sei se vocês viram com a fala em catalão ou em espanhol, porque não tem som em português, a gente tem que acompanhar pelas legendas, né? Mas a gente tem essas duas opções. E quando você coloca em catalão, é interessante, porque às vezes haverá pessoas falando em espanhol. E então isso te ajuda a entender qual a relação deles com a Catalunha. Por exemplo, o pai do Paul. O pai do Paul sempre fala em espanhol com o filho, que geralmente responde em catalão, às vezes em espanhol. O Gabi Morales, professor de espanhol, ele prefere falar em espanhol. A maior parte fala catalão entre si, eles estão na Catalunha. Tem aquela professora que é uma militante catalã, então, da independência catalã. Mas eu fiz toda uma lista de conflitos. Nenhum desses conflitos chega ao extremo. Eu comentei com vocês a tragédia para o Hegel, não comentei na última aula? Então, a tragédia para o Hegel é o conflito que não chega a uma síntese. Digamos, não é bem que não chega a uma solução, não chega a uma síntese. Síntese quer dizer o quê? Em linguagem bem simplificada, pegar o melhor de cada lado. Pegar o melhor da tese e o melhor da antítese e produzir uma síntese superior. Porque ela somente é superior porque ela pegou o melhor de cada um. Se ela fosse uma síntese que pegasse a esmo parte de um, parte de outro, e o resultado fosse igual, inferior ao anterior, não teria síntese. Para Hegel é muito importante que a síntese seja superior, porque Hegel é o grande filósofo do progresso. O que temos na dialética, que é esse processo, tese, antítese, síntese, dialética é uma oposição, né? Até a mesma raiz de diálogo. Então nós temos essa oposição entre tese, antítese e síntese. O que é importante em Hegel é que essa síntese é superior, portanto ela sempre representa um progresso. E ela vai ter um fim. Vai chegar um momento que é o fim da história, que é o momento que seria o momento que o Hegel acredita estar vivendo. E que muito tempo depois, no final do século XX, um cientista político chamado Francis Fukuyama dirá: chegamos. A democracia liberal com o capitalismo é o fim da história. Todos os regimes caminharão para isso. O comunismo vai acabar, as ditaduras de direita vão acabar, teremos essa síntese superior. Aqui a diferença é que essa síntese, existe um encontro dos dois lados, mas eu não sei se nós podemos chamar de síntese. Há um avanço. O avanço se dá no fato do diálogo, no fato de que os dois lados se entenderam melhor. Muitas vezes no fato de que os dois lados aprenderam um com o outro. Mas não quer dizer que nós progredimos numa linha hegeliana, que você tem tese, antítese, síntese, essa síntese vira uma nova tese, que gera uma nova antítese, nova síntese, e por aí vai. Isso não está claro. De um capítulo para o outro, você não tem esse avanço. Você não tem uma sequência histórica de um capítulo para o outro. A gente poderia mudar a ordem de alguns, não todos os capítulos, mas poderia mudar a ordem de alguns e colocá-los de outro jeito. Ora, com isso, nós temos que, nesses conflitos, mesmo gente muito suscetível, como a Oksana é um poço de suscetibilidade. Ela, qualquer coisa, começa a dar porrada nos outros, fica furiosa, né? Mas ela própria consegue voltar um pouco ela aprende. Isso é a coisa que eu comentei com vocês do romance de educação, do romance de formação. Sendo ainda mais uma escola, nós temos gente que está sendo formada, gente que está sendo educada. Ela está sendo educada como pessoa. As pessoas não estão adquirindo conhecimento técnico, não estão adquirindo alguma coisa que seria boa para a vida profissional delas, nem mesmo como cidadãos. Elas estão se tornando pessoas mais ricas, melhores. Então, o Paul, por exemplo, o Paul é todo preconceituoso contra a homossexualidade. Mal sabe ele o que o futuro lhe reserva. Mas o Paul tem todo esse preconceito e zomba dos outros, conquista as meninas, não dá muito valor a elas. Quando ele quer, quando ele está mal dinheiro, ele vai traficar drogas, ao passo que o irmão dele rala. O irmão dele é um operário, que trabalha, que dá duro. E que fica mal, porque o Paul vive essa vida mais irresponsável, inclusive perigosa. E é esse irmão que vai conquistar a Oksana depois. Quer dizer, vai haver um encontro muito bonito
desse irmão sério, responsável, talvez careta, com a moça filha adotiva de pais que talvez a tenham abandonado, pais biológicos talvez a tenham abandonado, que sofre com isso tudo, teve um filho muito cedo. Bom, nós temos que deixar claro o seguinte: supostamente eles têm a idade de alunos do ensino médio. Supostamente eles têm de 15 a 17 anos. Então, você vê atores e fala, essa pessoa tem pelo menos 25 anos. Se conferirem, tem. Mas nós estamos fingindo que eles estão nessa faixa etária. Eu não lembro nenhum momento que seja tematizado que um aluno é sensivelmente mais velho que os outros. Tipo, eu parei de estudar há 5 anos, 10 anos, estou voltando para a escola agora. Não há tematização assim. Mas então, a Oksana, que é, vamos dizer, de certa forma, a ovelha negra, a personagem problemática, ela vai encontrar um caminho também. Vai encontrar pelo amor, por tudo isso. Bom, e aí a questão da competição, né? Adam Smith entra talvez um pouco por causa da questão do mercado, ou seja, a ideia de que você não é governado pela moral, mas por uma competição. E essa competição permite, na linha de um autor que precede o Smith, que ele não segue tanto explicitamente, mas que acho que implicitamente está atrás dele, o Mandeville, na linha de que os vícios privados podem ser benefícios públicos. Falando de Mandeville, o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, a ganância. A ganância é um pecado. Para o cristianismo, a ganância é um pecado. Só que é a ganância que faz que cada um de nós queira ganhar mais dinheiro. Então, cada um de nós vai, por exemplo, estudar para melhorar seu nível de vida. Cada um de nós, se for comerciante, vai procurar vender produtos melhores e mais baratos para vender mais e com isso conquistar mais dinheiro. Então, tudo isso a gente faz por ganância. Só que essa ganância foi bem canalizada. Ela não é uma ganância mal canalizada. Onde entra o Estado? O Estado entra nessa canalização da ganância. Ele estabelece regras pelas quais tais coisas são toleradas e outras não são. Dá um exemplo para vocês, bem da área médica. Embora não tenha algum aluno de medicina aqui na sala, mas enfim, bem da área médica. É o cirurgião. Para Freud, um cirurgião é alguém que tem um certo sadismo. Um cirurgião gosta de cortar pessoas, gosta de ver sangue. Só que ele foi bem socializado. O cirurgião foi bem socializado, resultado, ele corta as pessoas, ele faz sair sangue para salvar as pessoas, para melhorar as pessoas. É o contrário, por exemplo, de um assassino. Um assassino pode ser um cirurgião fracassado, por assim dizer. Se nós tivéssemos socializado bem o assassino, se tivéssemos sido capazes de educá-lo para a vida social, de incutir nele valores nobres, o assassino poderia ser um extraordinário cirurgião, por exemplo, um assassino com faca, digamos, fazer o paralelo com o bisturi. Né? Tem outras formas hoje de operação que não bisturi, tem outras formas de assassinato que não a faca, mas enfim, o que está aí presente? Está presente a ideia de que você tem um dispositivo emocional, você é sádico, por exemplo, e isso pode se realizar de várias maneiras. Você pode ser ganancioso ou gananciosa, e isso pode ser uma coisa muito boa para a sociedade. O ganancioso pode virar um ladrão e pode virar um empresário criativo. Você tem duas possibilidades aí que seriam conotadas moralmente de maneira oposta. Então, a sociedade de mercado é em boa parte concebida pelo Adam Smith. Só que aí é importante a gente entender um pouco o que quer dizer liberalismo, que é associado ao Adam Smith. E é bom entender também o que é que para Adam Smith a educação não deveria ser exatamente uma mercadoria. O conhecimento deveria estar fora desse jogo. O desconhecimento deveria estar num espaço mais nobre. E liberalismo o que é? Liberalismo é igualdade no ponto de partida. Socialismo é igualdade no ponto de chegada. Vamos fazer essa diferença. Igualdade no ponto de partida quer dizer, liberalismo parte do princípio de que cada indivíduo tem riquezas que são só dele, tem características que são somente suas. Então, se nós tentarmos achatar as pessoas para serem todas iguais, vai dar errado.
Socialismo vai dar errado, segundo um liberal, por quê? Porque ele vai tentar formar as pessoas muito parecidas. Crítica que um liberal faria a certas políticas dos governos petistas. Houve uma tentativa de homogeneizar certos valores, valores da inclusão, valores sociais, etc. O liberal diria, foi longe demais nisso. Não, mas as pessoas têm que ser respeitadas na sua diferença. Agora, por quê? Porque a diferença é rica. E a diferença, você só tem o respeito na diferença se você garantir a igualdade de oportunidades. Isso é fundamental para o liberalismo. Agora, olhem as pessoas no Brasil que se dizem liberais, vejam se alguma diz isso. Rodrigo Constantino, Paulo Guedes, nenhum acha isso. Eles acham que o liberalismo é a desigualdade. O liberalismo é sim a desigualdade, mas no ponto de chegada. No ponto de partida, você tem que dar oportunidades iguais. Então, se damos educação desigual, se damos comida desigual, se damos saúde desigual, nossa sociedade pode ser o que você quiser de chamar, mas não é liberal. Não é uma sociedade liberal. E por que uma sociedade deveria ser liberal? Primeiro, duas razões: justiça e prosperidade. Justiça porque é justo todos terem igualdade de oportunidades. E prosperidade porque aí cada um vai poder se valorizar naquilo que ele é. Assim você vai deixar cada pessoa florescer nas suas competências. Eu não vou querer que o cirurgião seja, sei lá, operador de máquina. Cirurgião é cirurgião. Se a pessoa tem competência nisso, vai ser isso. Quais são as outras competências que as pessoas podem fazer desenvolver? Essa é a questão. Mas você tem que abrir espaço. Vai haver pessoas preguiçosas? Vai. Vai haver pessoas com pouca capacidade para os negócios, pessoas menos competentes? Vai. Tudo isso. Vão ganhar menos. Mas elas tiveram oportunidade. Se elas tivessem lutado, se esforçado, estariam ganhando mais. Comparem entre as pessoas que vocês conhecem, não necessariamente no meio, aliás, fora daqui, as pessoas que estudaram e as pessoas que não estudaram. Vocês verão que muitas vezes quem estudou saiu melhor do que quem não estudou. Muitas vezes. Muitas vezes é melhor ter estudado que não ter estudado. A maior parte das vezes. Então, você tem um esforço que foi feito por algumas pessoas que outras não fizeram. Como a nossa sociedade não é liberal, é desigual, muitas das pessoas que não estudaram deixaram de estudar, não por preguiça delas, mas porque não tiveram meios. Isso, aí, o liberalismo grita. Não é liberalismo. O socialismo, igualdade no ponto de chegada. Então, você tem uma sociedade na qual a desigualdade, no final, não deve existir ou deve ser pequena. O liberalismo se justifica dizendo que todos tiveram oportunidade e uns usaram melhor. O socialismo pode responder de várias formas. Ele pode responder, primeiro, é muito difícil você determinar o quinhão de cada um no produto final. Imagine um escritório ou uma fábrica. Como você sabe quem se esforçou mais, quem deu mais, quem merece mais? São trabalhos coletivos. Imaginem mesmo dentro desse espaço as funções que as pessoas desempenham. Pode ser que uma pessoa que desempenha uma função pequena, uma função inferior, traga um clima de convivência tão agradável, tão bom, que melhora a produção. Pode ser. Você tem como avaliar isso, como mensurar isso? Não sei. Talvez possa, mas possivelmente não pode. Muito difícil. Terceiro ponto. Interessa ter uma sociedade competitiva cria um clima humano desagradável. Sabe, não seria melhor ter uma sociedade com mais cooperação do que com mais competição? São os pontos do socialismo. Então são pontos bem diferentes do liberalismo. São pontos opostos. Mas vocês veem, há um ponto inicial liberal que não pode ser esquecido. É a igualdade de oportunidades. E por exemplo, é engraçado que na campanha eleitoral do ano passado, o Guilherme Boulos disse, definindo o socialismo, disse, a igualdade de oportunidades. Está errado, isso é liberalismo. E foi engraçado que havia um cabo eleitoral do Bolsonaro que protestou dizendo que não pode haver igualdade de oportunidades porque as pessoas não são iguais. Eu acho que ele tinha uma certa dificuldade de intelecção, porque se as pessoas não são iguais, isso se manifesta quando você tem igualdade de oportunidades.
A única maneira de você perceber se as pessoas são desiguais é você dando a elas iguais oportunidades. Eu só sei se as pessoas são mais competentes umas e menos competentes outras se eu der as mesmas chances. Se eu não der, eu já estou me inibindo disso. Mas foi um diálogo engraçado. O Boulos chamando de socialismo, que na verdade é liberalismo, e o outro sem conseguir entender o que é o cerne do liberalismo, porque a visão dele era uma visão oligárquica, hierárquica, etc. E se dizendo liberal. Então, vocês veem a dificuldade de entender. Um acha que o liberalismo é socialismo, e outro acha que liberalismo é oligarquia. Então, o liberalismo não é para ser nenhuma dessas duas coisas. Mais um ponto importante, quando a gente fala de liberalismo e socialismo, a gente tem que deixar muito claro o que são eles como ideais e o que eles são eles como prática. Digamos, o liberalismo e o socialismo são ideais lindos, muito bons. As práticas muitas vezes deixam a desejar. O que a gente não pode fazer, criticar a prática de um a partir do ideal da outra. Nós vamos criticar a prática de um, vamos criticá-la a partir da prática do outro. Então, se eu quero mostrar os males que o liberalismo causou no terceiro mundo, nos países menos envolvidos, eu não posso fazer isso criticando em nome do ideal socialista. Eu não posso pegar Marx, ler as obras de Marx e falar, vejam só como seria melhor o socialismo. Eu tenho que pegar o que existiu com o nome de socialismo, que é o comunismo, etc., que não deixou grandes saudades. Se eu criticar o comunismo, eu não posso criticar o comunismo a partir do ideal liberal. Tenho que criticar a partir da prática liberal. Eu diria que hoje, você pega os estados liberais, basicamente a Europa Ocidental, eles saem bem na competição. Se saem bem. Mas o que você não pode é fazer uma crítica com dois pesos, duas medidas, em que você fica com o bom para o seu lado e deixa o ruim para o outro lado. De modo geral, eu creio que essa é uma disputa que continua sendo importante. No presente momento, o socialismo está derrotado, pelo menos no sentido de propriedade coletiva dos meios de produção, que é a definição de Marx. Mas nada impede que no futuro não surjam novas definições de socialismo e que algo cresça nessa direção. Bom, acho que essas são algumas das coisas principais a colocar, porque a gente tem que ter um tempo para discussão também. Eu acrescentaria o quê? A questão do Paulo, que eu já mencionei um pouco, ser expulso da sala de aula da Silvana, ser mandado para o... Quer dizer, primeira coisa, a professora não dá conta de um aluno problemático. Ela remete para a família, que por acaso está presente. Então, deveria um professor dar conta de um aluno problemático? Idealmente, sim. Nem sempre é possível. Quem é professor sabe que nem sempre dá. Mas ela, justamente tão progressista, não dá conta do aluno problemático é curioso. Mandar para a família já com a receita. Precisa de déficit de atenção. Ele precisa tratar o déficit de atenção. Ou seja, o menino tem energia demais, tem vitalidade demais, que é um problema sério. Nós, professores, somos, então, formados para conter o excesso de energia dos nossos alunos. Nosso papel é castrar os jovens, é amputá-los de coisas que são, afinal de contas, ricas, enriquecedoras. Será que é esse o nosso papel? É uma pergunta importante colocar. E a resposta do Merli é, bom, masturbar-se, ele faz um elogio da masturbação. Quantas guerras ela não evitou? Assim, coisa assim meio... Não masturbar-se em público, dizer, mas assim, em privado. Poderia também falar do sexo, mas masturbação, que a própria Merli aparece se masturbando na série. Então, como que isso tudo fica? De que maneira essas coisas colocam? E aí, a solução que ele dá para o problema do Paulo, que eu acho brilhante. O Paulo é um menino que mente. E o diretor quer puni-lo. O Merli chega para o Paulo e fala, por que você não escreve contos, novelas, romances? E ele se entusiasma. Posso ser o herói? Pode ser. E ele começa, então, a escrever. Quer dizer, é muito parecido com o que eu falei do sádico que vira cirurgião, do assassino que vira cirurgião. Você tem um mentiroso que vira romancista, que vira ficcionista.
Então, você pode. É uma visão muito otimista, mas realista, das possibilidades que nós temos a partir de uma situação de partida ruim, de modificá-la, de fazer que ela se torne próspera. Pensem nisso, por exemplo, para o universo das cadeias. Pensem que o Brasil tinha 100 mil presos em 1985. Hoje tem 700 mil. Que a reincidência é 80%. Que há 400 mil mandados de prisão não cumpridos. Que há centenas de milhares de pessoas que deixaram de ir presas porque receberam uma pena alternativa. E que, senão, elas estariam presas. Que há uma quantidade enorme de pessoas que nem sequer foram identificadas como criminosas. Pensem quantos presos nós teríamos se tudo isso fosse cumprido. 2 milhões? 3 milhões? 1%, 1,5% da população? Isso é absurdo, é impossível. E, no entanto, é o caminho que a gente está trilhando. E pensem numa solução que existe em Minas, de origem católica, chamada APAC. Não sei se alguém já ouviu falar das APACs. Eu sugiro que vocês deem um Google, APAC, com C no fim. São associações iniciadas a partir da Igreja Católica. Elas não têm grades, os presos ficam lá depois de um certo tempo na cadeia, eles podem ir para lá, podem progredir, eles lavram, eles têm momento de, como a iniciativa foi católica, momentos religiosos, que agora para os não católicos são momentos de introspecção, para eles fazerem, e a reincidência é mínima. A incidência cai de 80% para 20%. Você tem uma possibilidade disso. Então, como que você faz isso? Não é muito mais econômico, não é, todos os pontos de vista, do que você ficar numa estratégia punitivista? Sabe, provavelmente é melhor do que isso. Bom, aí, o que podemos dizer mais ainda sobre esse capítulo, né? Eu acho que eu colocaria uma pergunta para vocês, assim, mais ou menos, para começar tudo. Na série, do que vocês viram da série, porque espero que todos tenham visto todos os capítulos, pelo menos até esse, outros não terão visto, mas quem mudou, quem não mudou, até agora? Em quem vocês viram mudança e quem vocês não viram mudanças? Assim, quem, de alguma forma, passou por um processo de melhora? É a pergunta que eu estou colocando. A palavra está com vocês. A gente está no capítulo da Silvana, não é isso? Terceira temporada, começo, né? Então, na terceira temporada a gente já consegue perceber um amadurecimento muito grande dos personagens, mas principalmente, que é muito mais sensível para mim, é o João, que questiona muito mais, que tem essa relação com o pai dele de opressão, e aí ele tenta sair disso tudo, e depois ele vai ver que também não é tudo aquilo que toda a rebeldia, e no final ele vai buscar um equilíbrio. Então, é muito interessante essa relação dele, que também nos remete a Sócrates, né? Porque o pai dele vai lá, fala, olha, o que você está questiona o Merli, né? O que você está fazendo com meu filho? Eu acho que isso fica muito interessante, essa ligação, né? Você está corrompendo ele com os valores que eu estou colocando. Então, a transformação dele é bastante sensível e bonita, eu acho, porque ele lida tanto do ponto de vista do racional com o emocional, porque no começo ele era tímido, extremamente estudioso, depois ele se torna uma pessoa muito passional, depois num sentido que ele era omisso em relação a muitas coisas, e aí ele então vai aprendendo a ter essa prudência, né? E aí então ele se torna um adulto de sucesso, digamos assim, no final, não por uma questão financeira, de carreira, mas até mesmo por ser como ser humano. Então fica bonito. Alguém quer falar mais sobre outro personagem? Eu vi mudança no Jonah, no Eugenie, no pai do Jonah, que agora não lembro o nome. Na família do Jonah, eu acho que por conta também da mudança, né? A relação. É Joan, não é Jonah? Joan, isso. E os pais dele também, eu percebi mudança por conta da relação. Então, o núcleo familiar, eu acho que mudou também. O Eugenie mudou na relação dele com o Merli e mudou como ele se tornou diretor da escola, né? Agora ele está na direção.
Não sei se a mudança dele em sala de aula aconteceria também, mas como diretor, ele está com uma relação mais leve com a escola e com os professores. Eu acho que uma pessoa que eu achei que ia mudar, achei que tinha mudado, e no fim eu vi que não mudou, foi o Merli. Que quando ele tem o relacionamento, o namoro dele, você pensa, tá, agora ele mudou. Mas a relação que ele estabelece com a Silvana e após o término, como ele age do ciúme dela, eu percebi que na realidade ele não mudou tanto assim. Aí eu vejo que o Merli foi um dos que não mudou tanto ao longo da série. Temos tempo ainda, não é? De qualquer forma, mas é bem observado. E alguém quer fazer, respondido essa questão, me parece, 3, é a vez das perguntas. Quem quiser falar alguma coisa, você mesmo quer começar, Jéssica? Eu tenho uma pergunta que eu percebi tanto no episódio quanto na sua fala, que a Silvana passaria um conteúdo convencional de uma forma criativa, que chama a atenção dos alunos. Já o Merli, então, ele passaria um conteúdo criativo de uma não pega o conteúdo exato ali do Estado ou do que peçam para ele passar, ele escolhe ali na hora o autor que ele vai passar, mas o formato dele é convencional, no ponto que os alunos mesmo falam, o Merli é antiquado. E o Paul tem uma hora que ele fala, com a Silvana eu consigo decorar o conteúdo. Se é possível e seria possível no Brasil a gente estabelecer essa aplicação de um conteúdo criativo e de uma forma criativa. Juntar o melhor dos dois. Eu tenho dúvida de que a forma do Merli seja convencional, viu? Porque, na verdade, o que a gente tem? A parte expositiva dele é muito curta. Assim, como eu disse para vocês, provavelmente o resumo que ele faz de cada filósofo são 15 linhas de papel sulfite. É muito pouco. Você já tem, quando ele está resumindo, já começa uma discussão na sala de aula, tem toda uma dinâmica. Essa dinâmica que é talvez o ponto crucial. Quer dizer, como você consegue uma dinâmica desse tipo e segurar a onda na dinâmica? Por exemplo, aqui mesmo, nós estamos tendo, talvez a gente continue assim, não sei. Nós estamos tendo uma forma mais convencional. Eu falo e depois abro espaço para as perguntas. Uma coisa mais difícil numa aula é quando você está dando aula, as perguntas entram e você consegue chegar ao termo da aula. Porque se você abre para as perguntas, ou se as intervenções vão entrando, muitas vezes elas levam para caminhos não antes suspeitados. Isso é ruim? Nem sempre é ruim. Mas quando você tem uma ideia de uma ementa ou de uma coisa assim, fica complicado. Também se a gente fosse pegar o curso Merli e falar esse curso Merli, vamos dar o curso Merli. Não tem nada de impossível. Você tem o quê? 40 aulas. Delas, você poderia, as 40 aulas, calculando quantas semanas... ser um ano, praticamente, de curso. Quer dizer, você poderia pegar, hoje vai dar Descartes, Judith Butler, Albert Camus. Um professor de filosofia, dando uma aula por semana, poderia dar a ementa Merli num ano. Poderia ser muito interessante, poderia ser muito bom. O que a gente faria de diferente? A gente anteciparia a informação sobre o autor, não estaria ligado necessariamente a uma coisa que aconteceu na hora, você não teria como você controlar isso, e você teria que dar um texto para lerem antes. Mas não seria nada ruim. Seria uma hipótese de montagem de um curso assim. Então, aí o que você teria? Você teria 40 flechas de filósofos. Provavelmente no final do curso, o aluno confundiria um monte de pensadores. Teria confundido. Quer dizer, ele teria as fichas dele, as anotações, o que fosse, teria confundido. Agora, mesmo no caso do Paul, o Paul não consegue ao mesmo tempo anotar e prestar atenção. Isso pode ser uma dificuldade do Paul, que a boa da Silvana medicaria, talvez, né? Mas isso também pode ser uma questão interessante para colocar, que é o que a gente quer que as pessoas saibam, entre aspas, decor, 1000 aspas, porque decor é muito ruim, né? Sem criatividade nenhuma. O que você quer que a pessoa incorpore, assimile dentro dela, o que você quer que a pessoa saiba devolver na prova. Entendeu? Porque o que é mais importante? Obviamente não é a prova. Por exemplo, meu filho terminou o ensino médio numa escola particular boa,
Eram 151 alunos. Ele foi muito mal nas matérias científicas, muito mal. Fiquei com medo de ser reprovado. Durante todo o ensino médio ele foi mal nas matérias científicas, 2 no primeiro ano, 3 no segundo, 4 no terceiro. E passou, e todo mundo passou, a escola passou todo mundo. Uma escola exigente. Está na cara que a escola deixou passar. Por quê? Porque a escola se convenceu, sabe muito bem, que você reprovar um aluno do terceiro ano do ensino médio por causa de coisas que ele nunca vai usar na vida é uma besteira. Então, mas isso é uma medida prática. Agora, qual seria a consequência disso se a gente fosse pensar em termos pedagógicos? A consequência disso é a escola está convencida de que há um monte de aula que foi dada inutilmente para as pessoas erradas. Ou seja, talvez você devesse fazer, num certo momento, uma divisão da classe, numa ala mais química, numa ala mais humanas. Veja, a reforma do ensino médio, tão propalada. Então, surgiu, falou-se, está para se implantar. Eles não conseguem implantar, e uma das razões, no meu entender, que eles não conseguem implantar é muito simples. Até 1970 e pouco, o colegial se distinguia em científico e clássico. Em clássico você tinha latim, filosofia, francês, inglês. Em científico você tinha as ciências, óbvio não tinha latim, filosofia tinha de raspão só, etc. Então, o que aconteceu? Eles fecharam o clássico, ficou só o científico. Sumiu filosofia, sumiu latim, sumiu tudo. E agora, quando se fala em fazer uma linha mais de humanas e uma linha mais de ciências, o que é senão a volta disso? O próprio Temer, quando ele anunciou a reforma, ele comentou isso para provável desespero do pessoal da equipe dele, que deve ter pensado, bom, o que o presidente identificou é que houve um erro 40 anos atrás e que, na verdade, supostamente, se a reforma do ensino médio para melhor, supostamente, na verdade, é uma retomada com outros conteúdos, outra forma de ver, história não mais factual, mas alguma coisa assim. Mas eu acho que a questão interessante seria, sobretudo eu acho que no ensino médio, você perguntar, não na faculdade. Faculdade supostamente é profissionalizante, mas no ensino médio a grande pergunta seria o que vai ficar para você depois que você esquecer a maior parte dos dados? O que fica? Por exemplo, existe uma visão química dos fenômenos, que é diferente da visão física dos fenômenos. Você está lidando de forma diferente. Se eu conseguir que o aluno, no final do ensino médio, saiba qual a visão química, qual a visão física, mesmo que ele não lembre todas as palavras, mesmo que ele não saiba as coisas, já é um ganho. Outra coisa importante, que ele saiba onde procurar resolver as dúvidas dele. Então, isso é muito importante. Mesmo na faculdade. Muitas vezes na faculdade você aprende coisas que depois você não vai lembrar. Mas se você souber onde você encontra a sua resposta, mais do que isso, onde você se atualiza, eu acho que você consegue um resultado bom. Então, acho que, nesse sentido, nós temos um ensino complicado, né? Porque, e quando o povo diz isso, fala, eu não consigo anotar e seguir ao mesmo tempo, talvez não seja só uma deficiência dele. Vamos lá, professor. Em relação a dinâmica do Merli com a Silvana, eu acho engraçado porque no começo, logo quando eles se encontram, né, existe então um encantamento a ponto deles manterem uma relação sexual, uma tensão sexual que ela decide resolver brevemente, e no final a gente tem uma espécie de não é uma disputa, mas um embate, uma luta, tanto que ele ajuda, inclusive, Eugenie em relação à questão da candidatura. E aí a minha dúvida, ou observação melhor, seria o seguinte: a gente não pode tratar então a Silvana como a própria personificação da hipocrisia, porque ela faz uma coisa que ela não diz. Então, por exemplo, na relação da transparência, ela tem um discurso que de verdade ela mesma não segue. Ela apresenta uma série de problemas éticos, inclusive ele questiona essa ética dela, ao passo que ela tenta manipular por trás, enfim. Então, para mim, eu enxergo mais ou menos dessa forma, e aí a gente tem essa relação deles dois, mas sendo assim, como a filosofia consegue desconstruir a hipocrisia, esse senso comum, porque, veja,
ela é bonita, ela é sedutora, todo mundo vai por ela a princípio, mas conforme o tempo vai passando e todo mundo vai conhecendo ela, vai vendo que a coisa não é bem assim. Então a gente pode tratá-la dessa forma? Eu acho que é um exagero falar com personificação da hipocrisia. Eu acho que o ponto em que isso fica mais visível é quando ela decide concorrer à diretoria escondendo isso do Eugenie. Acho que talvez seja o ponto ético falho. No restante, talvez o ponto seja assim, esse de que ela oferece as carreiras profissionais sem criticar nada disso, de que ela conta a história sem ter crítica nisso, de que mais para o final, quando vai ter a comemoração do fim do curso, e as famílias não têm dinheiro para pagar uma passagem para a Itália, ela fala, então não vai ter nada, e a Merli sugere, podemos ir para um lugar barato e próximo e tudo. Quer dizer, visivelmente, a Silvana é muito mais convencional do que ela gostaria de ser. Por outro lado, é inegável que o Merli tem tem uma tensão sexual em relação a ela. É inegável que o Merli está particularmente atento às falhas dela, porque ele tem um tesão por ela que não foi mais satisfeito. Então, vamos supor que acontecesse, quer dizer, aí mudaria totalmente a história, né? Mas vamos supor que os dois tivessem mantido um relacionamento, digamos, em paralelo ao relacionamento dele com a Gina. Que ele tivesse mantido o namoro com a Gina, mas encontrando furtivamente a Silvana. Então, provavelmente ele não estilizaria a Silvana. Provavelmente ele não faria nada disso. Então, eu acho que fica um pouco maniqueísta a gente levar longe essa oposição. Embora eu acho que os valores que ele apresenta sejam melhores, nós não podemos negar que existe um motor sexual nesse conflito dos dois. Pelo menos a minha impressão nisso tudo. Então, o que eu acho interessante, porque você também deixa de ter um personagem que assuma da perfeição, né? Senão o Merli seria, vamos dizer, nosso sonho de consumo. Você tem que ver o lado humano, demasiado humano dele, né? Tem perguntas aí, Gabriel? A Liliane comentou algo parecido também, de como que a gente poderia caracterizar a Silvana e se a gente realmente poderia dizer que ela tem alguma conexão com os alunos, dado que, segundo a Liliane, a Silvana só tentaria moldar eles para a visão de sucesso da sociedade. E a Liliane também comentou aqui que, sobre aquela primeira pergunta, sobre quem foi o aluno que mais mudou, na visão dela foi o Ivan, porque ele teria começado a formar opinião a tal ponto dele começar até a, inclusive, discordar do Merli, eventualmente. Então, essa é a questão da Liliane. E mais que isso até, né, o Ivan de fato é o campeão da coisa, porque ele começa a história trancado no seu quarto, né? Então, o simples fato dele sair já é uma grande mudança. O fato de depois de sair ele se emancipar da pessoa que o libertou das trevas, literalmente, também é um sinal disso. Ela tem razão. Acho que podemos falar isso de muitos personagens, mas o Ivan talvez seja o campeão. Eu pensei muito no Paul, para dizer a verdade. O Paul foi também assim se tornando mais sensível, menos bruto, menos tosco, menos... apesar de ele ser sempre sedutor, sempre simpático desde o começo, tinha um lado tosco nele. Quanto à questão de que da relação dela com os alunos ser falsa, bom, pode ser que seja, né? Mas, primeiro, eu não acho que haja um mau caratismo, exceto talvez no caso da candidatura escondida, né? Mas, enfim, na política nem sempre as pessoas dão o melhor de si. E eu acredito que ela realmente acredite nessa ideia de sucesso, sabe? Que ela acredite mesmo nisso. Quer dizer, talvez você possa dizer, aí nós temos um personagem mais velho, mais experiente, mais cético, mais descrente, que diz, esse sucesso que prometem para vocês é uma bobagem. É um personagem que está saindo do quê? Está saindo de um ano desempregado, foi despejado do apartamento dele, teve que morar com a mãe, teve maior dificuldade no relacionamento com o filho. O Merli, no começo da história, não é uma história de sucesso. O Merli se torna, para nós, uma história de sucesso pelo desempenho dele em sala de aula, e porque a vida dele se mantém, ele se consegue segurar a onda. Agora,
Talvez a Silvana, mais jovem, ela tenha ambições de sucesso maiores. Também ela está mais adequada ao tempo atual. Quer dizer, o tempo atual que valoriza tanto o sucesso, etc. Eu acho que o Merli é o grilo falante, é a consciência crítica da história toda. Né? Tem mais perguntas daí? Vamos lá. A Viviane está pedindo para voltar sobre a questão do liberalismo e o socialismo e como que a gente poderia caracterizar o Merli dentro dessas duas posições. Bom, voltar, eu não sei voltar o que, porque eu já disse o que eu achava essencial sobre os dois. Mas no caso do Merli, ele estaria mais próximo do socialismo, né? Isso é visível, porque ele não crê na livre competição. Ele crê que existe muita manipulação disso tudo para ver isso. Você veja, o liberalismo como ideal, ele suporia um monte de coisa que nós não temos no Brasil. Mas se você pegar um país como a França ou a Alemanha, que são países muito mais democráticos do que o nosso, mais liberais também, você vai ver que, embora você tenha transporte público, embora você tenha assistência médica, embora você tenha sociedades que garantem uma igualdade muito maior, essa igualdade não está longe de ser plena. O próprio fenômeno dos coletes amarelos vai muito nessa direção. Esses jovens andando, jovens e velhos, né, que moram em cidadezinhas muito pequenas, onde não tem nem mais padaria, e que eles precisam para tudo, eles precisam de um carro movido a diesel. E o diesel é poluente, o governo Macron decide lançar uma taxa sobre o diesel para dissuadir o uso, e aí esses caras perdem mais ainda, vão ganhar menos ainda, vão ter menos dinheiro ainda. O que é fascinante é que esse movimento dos coletes amarelos, que tinha tudo para ser apropriado pela extrema-direita, não foi. Não foi, ele está pegando outra linha política. Mas é uma situação que coloca um pouco a nu a dificuldade de você ter essa igualdade de oportunidades. Ela é muito difícil. Você pode ter muito mais igualdade de oportunidades que no Brasil, que é um país que tem um índice Gini, um índice de desigualdade muito ruim. Mas você pode melhorar isso. Mas é muito difícil você falar isso de uma forma radical. E o Merli é atento também todo ao lado da crise econômica, que na Espanha tem tradicionalmente desempregado muita gente, sobretudo jovens. Então, são preocupações sociais bastante agudas que ele tem. Eu diria que no embate dos dois, ela é uma liberal, ele é um socialista, mas eu acrescentaria também, ele é mais realista e ela está mais no mundo da fantasia do que ele. Ela acredita no jargão, acredita no discurso, não percebe que existem falhas grandes aí. Eu vou então tematizar uma coisa que eu acho que é importante, voltar a um tema. Como nós poderíamos dar um curso merlinesco em outra matéria que não filosofia? Alguém quer se aventurar? Eu acho que não, na verdade não é tão complicado, porque os temas da vida, eles aparecem. Eu sou professora, né, da Rede Pública de São Paulo. Educação física. Pode parecer estranho, mas educação física está em linguagens, né? Porque os temas da vida, eles aparecem constantemente em sala de aula, não é? E discutir e pensar sobre temas, eu acho difícil isso não aconteça, né? Eu acho que o trabalho... Oi? Só que na prática acontece muito pouco. Minha lembrança como aluno era o seguinte: a gente adorava discutir com os professores acontecimentos da ocasião. Então, acontecia uma coisa, a guerra dos 7 dias, lá, Israel-Árabes. A gente queria ouvir os professores falando, mas não necessariamente o professor da matéria. E não necessariamente ele estava disponível, você não faria o curso inteiro assim. Mas que os alunos gostam de saber o que o professor pensa, assim, gostam. Agora, isso dá para a gente construir um curso, Carolina? Como a gente faria? Eu só posso pensar na minha disciplina, que eu acho. Porque tem questões... Você pode pensar na que você quiser. Você acha que é possível eu associar uma matemática sem ter essa prática como professora de matemática?
não ter esse conhecimento da Matemática disciplina. também é uma linguagem, talvez a mais abstrata das linguagens. Não é fácil, mas, por exemplo, química. Química eu já pensei. Eu associaria a química com culinária. Eu daria um curso de culinária. Entendi. E no curso de culinária, eu iria sempre dizer das reações químicas que produz. Então, quando eu fizesse uma fritura, quando eu fizesse um assado, eu iria mostrar como reagem as coisas. Seria um curso difícil de cebolar, Sim. porque você teria que fazer um curso que lidasse ao mesmo tempo Sim. com as dificuldades graduais de cozinhar, que não são, ou de fazer comida, não necessariamente cozida, e com as dificuldades da matéria. Mas culinária eu tenho para mim que poderia ser uma boa ponte para a química. Sim. Acho que ele vai querer falar também. Oi, professor. Eu só vou concordar com o que você disse, porque em alguns momentos... Qual a graça só de concordar? Não, é porque assim, além de tudo, eu sou chefe de cozinha, eu sou formado em gastronomia pela Embi Morumbi. Bom, então, ao encerramento, você vai fazer um banquete para a gente. Então, se eu tiver oportunidade, tudo bem. Então, assim, e a cozinha, de fato, cozinhar ali, eu acho que é uma coisa tão universal, porque o alimento ele já vem como essência de existência. Então, faz parte de um instinto comer, e aí você consegue associar de uma certa forma. Todo mundo tem esse conhecimento, traz de casa, do pai, da avó, enfim, alguém cozinhando. E exatamente por esse meio, digamos assim, que às vezes eu explico algumas coisas, principalmente em química. Por exemplo, a Lavoisier, então é quando você vai explicar a transformação da matéria, e é exatamente por isso. Fala assim, olha, veja, eu tenho 1 quilo de farinha, eu tenho 1 quilo de açúcar, no final eu vou ter um bolo de 2 quilos, então só reorganizou. E realmente, assim, eu tenho algum sucesso partindo desse tipo de explicação, mas aí porque no caso eu já tenho um outro conhecimento, né, que aí seria da gastronomia associado, e que dá para fazer não só com a química, mas também com a física, por exemplo, e por que não... Como é com a física? Com a física, por exemplo, quando você vai fazer o assado, então você tem conceitos de convecção, você tem um conceito de calorimetria, você tem, por exemplo, a questão das cores, porque num prato de comida é importante você ter a apresentação dele, então você pode falar a respeito das cores, por que não, até mesmo conceitos filosóficos dentro de uma cozinha. Então, o alimento ele é extremamente importante do ponto de vista histórico, do ponto de vista antropológico. Se eu for falar de uma determinada religião, por exemplo, de matriz africana, que utiliza-se muito da comida. Então, com a comida, eu acredito que dá para explicar o mundo, mas é porque eu a conheço. Bom, então, essa ideia é totalmente viável, né? Você já está fazendo, na verdade, não é uma ideia. Viável, viável. Provavelmente, os alunos teriam muito mais interesse. Tem, porque às vezes a gente só mostra para o aluno que ele já sabe aquele conceito, só que a linguagem é outra. Então, se eu falo, você tem 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, se eu misturar os dois e levar para a sala, eu vou ter o quê no final? Ah, um bolo, ok, mas qual é o peso do bolo? 2 quilos. Falei assim, então, tá vendo? Você sabe química, você só não sabe que sabe a química. Então, a gente só mostra aquilo que ele já sabe. Então, isso é mais interessante do que a gente tentar colocar na cabeça do aluno que, por ser uma outra linguagem, o conceito ele é tão diferente ou está tão longe assim daquilo que ele já tem. E uma coisa que eu acho que, nesse exemplo da culinária, eu acho que outra coisa interessante que romperia com uma barreira de gênero, né? Quer dizer, se você ensinasse química, por exemplo, ou ciências, junto com a culinária, essa história de que cozinha para mulher, você tem que acabar, porque os meninos também iriam cozinhar. Os meninos também iriam mexer com isso. Então, mas esse é um exemplo. A gente poderia pensar como faz isso com história, como faz com geografia. De que maneira a gente poderia mudar esse tipo de ensino? Porque um ponto crucial é esse, o tipo do ensino é muito chato. Você tem que, e ao mesmo tempo, me parece muito importante esse princípio da gente evitar a ideia da especialização muito cedo, porque a pessoa pode ter uma vocação que nunca foi descoberta. Sabe? Imagina que, por exemplo, quando eu tinha clássico científico, você escolhia clássico científico aos 15 anos. Quanta gente nunca percebeu que teria uma vocação para filosofia só porque foi para a ciência? Ou quanta gente talvez nunca tenha percebido uma vocação para
química ou para a física porque escolheu outro lado. Então você tem que ter um jeito, isso é difícil, e você precisaria ter professores muito bons sempre, porque às vezes a gente escolhe um caminho porque foi conquistado por um professor, não porque o assunto é o nosso assunto. Mas são alguns pontos básicos, a gente precisaria garantir, isso é um ponto liberal, é garantir oportunidades tais que cada um possa florescer no seu caminho, na sua individualidade. É uma ideia liberal muito forte. Então não vamos fazer todo mundo ser igual. Não vamos fazer todos pensarem, ou sentirem, ou agirem do mesmo jeito. Mas vamos fazer que cada um possa florescer na sua diferença. Essa é a crítica liberal ao socialismo, à esquerda, o que quiserem, né? E que não, onde que estaria a diferença entre esse liberalismo e um reacionarismo? Estaria no fato de cada um florescer na sua diferença, não quer dizer você dar vantagens a uns sobre outros. Eu floresço nisso não quer dizer, por exemplo, o fato de eu ser professor. Então eu estou aqui como professor, supõe-se que o pressuposto disso é que eu tenho alguma coisa a dizer para vocês que vocês ainda não conhecem, algo do gênero. Essa é a pressuposição. Agora, isso não me dá direito a ter um poder sobre vocês fora do estritamente vinculado ao ensino. Que seria não querer que vocês fiquem conversando durante a sala de aula, não querer que vocês façam determinadas coisas que perturbem a aula, e mais ou menos morreu aí. Agora, o fato de você ser professor, ou ser patrão, ou ser tal ou qual coisa, não te dá direito, por exemplo, a controlar a vida pessoal dos outros, a dar ordens despóticas e por aí vai. Então, acho que muitas vezes na sociedade a gente associa o que seria uma divisão técnica do trabalho a uma divisão social do trabalho. Divisão técnica do trabalho nós vamos, cada um de nós, ter um papel diferente. Ele está nos filmando, Gabriel está filmando de outra maneira, e cada um pode ter um papel diferente. Divisão social do trabalho, quando a cada uma dessas coisas você agrega uma série de poderes que não são necessários, não para isso. Então, aí que a gente tenha... toda a sociedade complexa tem que ter uma divisão técnica do trabalho. Mas a divisão social do trabalho não é inevitável. Talvez, se a gente fosse pensar em termos de socialismo, um ponto de partida fosse esse. Fosse fazer a divisão técnica do trabalho não implicar automaticamente uma divisão social do trabalho. Isso colocaria já um problema, isso estou falando um pouco para a moça que perguntou para aprofundar liberalismo e socialismo, que é o seguinte: você tem trabalhos que são mais fáceis de fazer, ou trabalhos que exigem menos especialidade, ou trabalhos que trazem resultados mais importantes. Por exemplo, médico. Médico é um trabalho que salva vidas, né? Então, é bastante compreensível que um médico tenha remuneração, vantagens, etc., maiores do que outras pessoas. Não estou defendendo, estou dizendo, é compreensível isso. Compreensível que seja mais raro. Há outras profissões que também poucas pessoas só com muita competência podem adquirir, né? Então, há muitos complicadores aí, mas o ponto de partida, talvez, para um socialismo fosse evitar que a diferença gere desigualdade. Coisa assim, nós somos diferentes, não quer dizer que devemos nos hierarquizar. Então, paramos por aqui. Então, para todos, à distância, presencial, um bom fim de semana. Tudo de bom, até a semana que vem.